A terapia neural na prática. Olá, tudo bem com vocês? Espero de coração que vocês estejam bem. Aqui conosco está tudo ótimo. E hoje nós vamos falar como utilizamos a terapia neural. Quais os pontos nós escolhemos para aplicar essa terapêutica? Como definir esses pontos? De que maneira cada uma de nós define esses pontos? Quais as doses que nós podemos usar, em média? E também vamos falar o que é a procaína, que é a nossa ferramenta na prática da terapia neural. Eu sou a doutora Ingrid e você está no canal Medicina Natural com a doutora Ingrid Teixeira. E aqui comigo eu tenho a doutora Deise Fel Pascoal, que é uma grande amiga e também a minha terapeuta. Deise, você pode se apresentar, por favor? Bom dia. Então, meu nome é Deise e de formação eu sou cirurgiã dentista, mas desde sempre eu venho me interessando pelas questões da existência humana e buscando, junto à literatura e junto a algumas práticas, transformar isso em uma forma de tornar a minha vida mais leve e a vida de quem eu atendo mais leve também. Hoje, especificamente, a gente vai estar falando aqui sobre terapia neural, mas é muito importante saber que a terapia neural está encaixada em uma modalidade terapêutica que é muito maior, né? Que é a questão realmente da gente poder individualizar o tratamento e fazer com que esse paciente seja coautor do trabalho de cura dele, e não esses modelos impositivos que a gente tem em odontologia, em enfermagem, em medicina, onde existe alguém que trata e alguém que precisa ser tratado. Então, a gente começa a quebrar esse modelo para poder encaixar o paciente junto a quem está ministrando essa possibilidade de cura para ele, né? É diferente. A gente começa a ficar no mesmo lugar e não num lugar mais alto. Exato. Então, pessoal, vocês que estão aqui nos assistindo, fiquem até o final, porque você vai se encantar com essa maravilhosa terapêutica que é a terapia neural, e você vai descobrir como é que a gente coloca ela em prática. Deise, vou fazer a primeira pergunta para você, que é a seguinte: como que é feita a terapia neural na prática? O que é importante a gente perceber no paciente e a mão na massa, né? Como que você usa a terapia neural na prática clínica? Isso. Então, olha só, Ingrid, você já está perguntando como eu faço. Eu só Exato. posso falar do meu lugar. Eu não posso falar do lugar de quem idealiza qualquer coisa, porque eu quero cada vez mais trabalhar com modelos, de preferência, modelo nenhum, com modelos não condicionados. Então, quando eu recebo um paciente, a primeira coisa que eu faço é começar a estabelecer, através de uma conversa que começa lá na sala de espera. Eu vou lá na sala de espera receber um paciente. Eu não estou sentada atrás de uma mesa, eu não estou no meu consultório e paciente sendo transportado por atendente, eu já faço uma conexão com ele lá na sala de espera. E depois, claro, já ter conversado com ele por telefone. Uma coisa muito importante que eu acho é diminuir o espaço entre quem trata e quem é tratado. Entre médico-paciente, dentista-paciente. Deise, uma coisa que eu gosto sempre de falar, né? Na verdade, quando a gente faz um tratamento, quando a gente oferece um tratamento para a pessoa, na verdade, a gente já teve a oportunidade de experimentar esse tratamento, e eu acho isso muito importante, né? Então, é a nossa própria busca pelo autoconhecimento e por melhora a cada dia, né? Até por isso que você me trata, né? Porque eu também busco melhorar a cada dia para eu ter mais a oferecer para o meu paciente, né? Sim. Eu conseguir levar o meu paciente num ponto mais distante, no sentido da cura, né? Da autocura, do autoconhecimento dele mesmo, né? Isso mesmo. E aí, quando você fala de diminuir essa distância, isso é muito importante, é você mostrar para o paciente que você também é um ser humano e que você está ali para dar suporte a ele nessa jornada dele de busca da cura, do autoconhecimento ou do conforto, seja lá o que ele estiver buscando nessa jornada, né? Sim, porque o que acontece? O que se torna autêntico para a pessoa que está sofrendo é perceber em você que você falando, você atuando de lugares onde você já foi. Você falou a palavra que mais se usa hoje, né? Que é experienciar. Os modelos orientais, né, antes dessa miscelânea toda que foi feita, eram modelos experienciais. Eu só posso falar daquilo se eu experimentei. Não adianta eu ler, não adianta eu assistir videozinho, não adianta alguém me telefonar e contar, eu preciso experimentar.
Então, quando a gente vai e já recebe esse paciente via telefone, conversa com ele, marca uma consulta se for possível, vai até a sala de espera recebê-lo, você já começa a fazer toda uma leitura do que está ali na sua frente, né? Você entra no consultório junto com ele, lado a lado com ele. Você não é alguém que está num altar para receber um pecador, você está num lugar de total comunhão. Eu sempre estou insistindo nisso, sempre, 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 porque a própria fala da gente, o toque da gente, a gente começa a mexer nesse sistema nervoso autonômico, né? A gente começa já, a partir daquele momento, a proporcionar impulsos para ele. E, claro, receber impulsos também. Tá? Isso é uma coisa muito importante. O terapeuta, ele recebe impulso o tempo todo de quem ele está tratando. Deise, uma pergunta, a seguinte: qual o primeiro ponto que cada paciente vai ter o seu ponto, mas o que é importante para a gente definir os pontos de aplicação da terapia neural em cada paciente? Para mim, é poder perceber em que lugar dele que ele está ausente, né? A maioria de nós, gente, a gente pensa que a gente nasce e a gente pula dentro do corpo, né? Ah, estou dentro do corpo. Mas se você olhar a estrutura física de alguém, você já começa a ver que os olhos não têm conexão com nada, é aquele olhar, às vezes, vazio, é um lábio hipotônico, não é? É um pescoço contraído, é uma situação defendida, não é? Ou então, ao contrário, muito agressiva. Então, você começa a ver. E, a partir disso, então, Ingrid, é que eu começo a tentar trazer. Mas, para trazer, eu tenho que soltar. Eu tenho que botar um impulso na área, entende? Uma coisa que você fala e que eu gosto muito você pergunta onde você sente a sua dor, né? Sentira. Né? Então, onde você sente isso? Quando você fica muito preocupado, onde você sente isso? Então, né, é o primeiro ponto, o ponto que você fala, o primeiro golpe. Onde foi o primeiro golpe, né? É isso que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa dor, sobre esse primeiro golpe, o primeiro bloqueio neural, no caso, né? Isso é uma leitura de terapia neural mesmo. Mas se você pegar toda a parte psicanalítica, ela está falando da mesma coisa. Então, você vai atrás daquilo. Quando a pessoa te conta onde bateu, você geralmente pergunta para ela, mas qual foi o momento da tua vida que você experimentou praticamente a mesma sensação? Porque se a gente vai atrás da sensação, a gente consegue desbloquear. É diferente de dar impulso. Porque essa sensação, ela te conecta com o físico, com o emocional, com o mental, e todo mundo tem lembrança de onde veio a experiência, que ela não sabe nem contar para você de onde veio. Ela só sabe que ela sentiu. E falando disso, quer dizer, quanto mais você retroage na cronologia dela, às vezes você pega aquela situação numa idade muito, muito precoce e que, na verdade, ela só se repete, entende? Eu fico defendida, eu fico na expectativa de que vai acontecer de novo. Sim, não é? Aí aquilo repete. E as crenças fazem com que isso seja atraído energeticamente, eletromagneticamente para a gente. Esse é o pulo do gato. Entendeu? Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos liberam impulsos eletromagnéticos, né? Eles fazem a comunicação em rede com todo o universo. Então, o que a gente pensa, o que a gente mais pensa, se a gente pensa negativamente, eu não quero ser assaltado, eu não quero. Então, você está pensando, primeiro que a gente não entende o não, né? Então, você está atraindo para você a vibração do assalto. Então, se você não quer ser assaltado, você simplesmente esqueça esse assunto, né? E é exatamente isso, você passa por uma dor, o paciente muitas vezes passa por um trauma, e aí ele tem medo desse trauma se repetir e ele atrai esse trauma para si. Por isso que a gente tem que retornar. O trauma é como você codifica cada experiência. Você pode passar por uma situação que para mim não é traumática e eu posso passar por uma situação que para você é. Então, o que acontece? Tudo vem de onde você codifica. Por isso que é tão importante a gente criar esses espaços lá no sistema nervoso parasimpático para que a gente crie espaços de manifestação. Porque a gente está numa cultura da simpatotonia. O planeta Terra está em simpatotonia. Eu preciso de perguntas e respostas, eu preciso de gostar, de não gostar, eu preciso de modelos que perpetuem determinado resultado. A gente não sabe, viver por viver, experimentar a vida. Eu tenho um exemplo para dar. Eu tenho uma irmã
e nós passamos por situações na vida iguais, a mesma situação nós estávamos juntas. E hoje em dia, conversando sobre situações da nossa primeira infância, houveram situações em que ela foi fortemente marcada, que para mim foi insignificante, e vice-versa. Então, é muito do que como você observa e como você participa daquela situação. Nós estávamos as duas na mesma situação, mas houve marcas diferentes na nossa vida adulta. Exemplo perfeito, é exatamente isso. É exatamente isso. Então, a gente pode escolher, né? A verdade é que nós podemos escolher a maneira como nós olhamos para cada situação. E, a partir daí, nós escolhemos como será o nosso futuro, né? A partir de ações no momento presente, da maneira como a gente olha para aquela situação e da maneira como a gente recebe cada situação, vai definir como nós estaremos no futuro. E a Procaína nada mais é do que um estímulo a isso, a olhar de maneira diferente para nós mesmos, para os nossos traumas, para as nossas dores. A gente pode falar isso, Deise? Pode falar. E falar também de outros lugares que a gente não registra. Uma coisa é o córtex, outra coisa é a grande mente. A mente não é o córtex. Existem registros que não estão na estrutura física. Existem, inclusive, estruturas físicas nossas que permeiam lugares não condicionados. Então, o que acontece? Não achar que tudo vai estar registradinho. Tem gente que fala assim para a gente, né, Indy? Olha, eu sinto isso, mas eu nem sei de onde que veio. Às vezes não sabe mesmo, não. Sim. Entende? Aquilo ali foi tão experimentado, principalmente tudo que acontece antes da linguagem ficar estabelecida no bebê, é profundamente experienciado no corpo. E ele não consegue codificar pela linguagem. Há quem diga, inclusive eu assisti isso a partir de modelos americanos de experimentação, que foi assim. É como se a gente tivesse fechado o coração na intenção de bloquear mesmo o córtex frontal. Ou seja, foi criada uma linguagem para eu poder falar de tudo que eu sinto, que às vezes é impossível dizer, tem que ser experienciado, e isso foi feito propositalmente, entende? Para poder colocar nós, seres humanos, dentro de um trilho, e esse trilho poder ser um modelo de reprodução. O que eu estou querendo dizer? Nós, como terapeutas, a gente tem que fazer exatamente o contrário. Ampliar a nossa sensibilidade para poder perceber se aquilo que está sendo dito para a gente é a real dor daquela pessoa. Né? Porque no físico é fácil, né, de diagnosticar. Agora, quando a pessoa começa a falar muito abstratamente, eu acho que fica muito mais difícil. Sim. Deixa eu só ser um pouquinho mais, vamos dizer sintética, assim, mais sintética. Então, quando as pessoas perguntam para mim assim, mas em que lugar que você vai dar injeção de procaína em mim? Então, esse lugar depende, varia de pessoa para pessoa. Às vezes, eu utilizo na minha prática alguns pontos de acupuntura, de acordo com a necessidade daquele paciente, observando a língua, observando o pulso, sabendo da queixa daquele paciente, eu posso utilizar alguns pontos de acupuntura para aplicação da procaína. Porém, não necessariamente será dessa forma. Até porque, na terapia neural, geralmente nós trabalhamos as cicatrizes e outros pontos mais de sensibilidade do paciente. Certo, Deise? Deise, você pode falar para a gente... Você parte daquela visão do holograma, né? E desenvolve a visão holística. O que eu estou querendo dizer? Qualquer parte da gente está mostrando quem a gente é. Por isso que tem gente que é iridologista, né? Outro que é acupunturista, outro que faz massagem. Porque nós, seres humanos, no fundo, a gente está fazendo a grande busca do autoconhecimento. Isso mesmo. Né? Concordo com você. Deise, você sabe da história da procaína? Como descobriram a procaína? Uma coisa muito importante que eu queria dizer antes disso é dizer o seguinte, a procaína, já respondendo até a pergunta, né, como foi descoberta e o que é a procaína. A procaína é um anestésico convencional, pouco utilizado, até porque ele não é um anestésico tão potente, e ele é usado na terapia neural diluído a 0,7% em soro fisiológico. Então, você tem 99,3% de soro fisiológico, né? Ou seja, é uma diluição bastante ampla. E a gente não quer o efeito anestésico, a gente quer o efeito do impulso que aquilo ali dá.
Então, os estudiosos, que a Deise vai contar um pouquinho como que foi descoberta a procaína logo em seguida, eles descobriram que a vibração da procaína diluída dessa forma, ela causa impulsos que desbloqueiam o nosso sistema nervoso autonômico, né? Então, o importante nesse caso é o impulso que ela dá, é uma coisa sutil, né? É simplesmente a vibração dela que é utilizada, causando esse impulso que causa esse desbloqueio neural, tá? Deise, você pode falar um pouquinho sobre a história da procaína, da terapia neural, como que isso foi descoberto? Foi exatamente isso que você falou, né? Foi uma coisa onde a gente tem notícia, a gente não sabe, né, gente, se foi realmente ao acaso, ou se algumas mentes já tinham entrado em contato, e isso virou acaso para ser melhor digerido. Eu, na minha intuição, eu vou falar do jeito que eu enxergo. Para mim, já tinha uma rede de pessoas, porque quando um ser humano é tocado por uma qualidade muito importante para a existência, para o processo evolutivo, a gente não acha que a gente está sozinho, né, gente? Tem uma rede, pelo menos planetária, que já está se estabelecendo. Mas quando vem para a vida cotidiana, a gente traz essas desculpas, né? Que foi ao acaso, ou que os irmãos riam que foram socorrer a enxaqueca da irmã. Eu, Deise, não participo desse modelo. Eu participo de um modelo de necessidade planetária e consciências muito maiores do que nós despertam esse potencial de reconhecer qual é aquela ferramenta para aquela necessidade. Acho que nós somos muito mais modelos que deveríamos buscar inspiração do que propriamente conhecimento linear. Se nós pudéssemos estar totalmente em parasimpático, nós acessaríamos esse conhecimento. Pessoas budistas com muita profundidade, grandes mestres, né, que eu tive a oportunidade de ler alguns livros, eles falam sobre isso. Que a questão não é aprender, é acessar. Então, eu parto desse modelo para o outro modelo. Né? Aí alguém vai dizer, mas dá no mesmo? Mais ou menos. Se você reconhecer como ferramenta, agradecer e ver que aquilo foi uma situação de doação, eu acho que muda tudo. Muda tudo, tudo. Né? Gente, eu amo ouvir a Deise falar dessa forma, sabe? Essa desconstrução e, ao mesmo tempo, essa construção, né? Ela desconstrói para construir, não um modelo, mas uma filosofia. Eu acho que é muito mais do que um modelo. Você desconstrói um modelo e simplesmente observa o paciente, e aí, a partir dessa observação, é que você vai atuar, né? Conectada com esse paciente, você vai atuar onde aquele paciente precisa. Eu acho isso muito maravilhoso e eu espero que vocês que estão nos assistindo consigam perceber a profundidade de tudo que essa pessoa fala e como nós somos abençoados por poder ouvi-la. Antes eu fazia sem querer. Agora eu faço de propósito, porque se é que a gente deveria ter uma intenção, talvez a gente tivesse, né? Eu acho que é extremamente importante incluir o paciente como coautor da própria experiência. Isso é muito importante. Eu tento fazer isso o tempo todo no consultório. Né? A cura está dentro de cada um de nós. A cura vai depender de onde nós estamos olhando, de onde nós estamos falando e para onde nós estamos olhando em relação a nós mesmos e em relação ao universo. Né, Deise? A gente pode estar com um corpo físico extremamente adoecido, que nós sabemos que grandes mestres, grandes yogis que passaram pela Terra, no modelo mais ocidental, o Cristo, né? Ele teve um corpo físico totalmente depauperado, mas nem por isso esses seres foi extraída a consciência. A consciência sempre esteve presente. Não é? Senão a gente foca num corpo físico, que não foi feito para durar. Ele foi feito somente para poder fazer essa viagem por aqui e fica preso naquele modelo. Porque, às vezes, a gente pode ter um corpo moribundo, extremamente adoecido, e naquele corpo habita uma consciência. Então, é dessa consciência que eu pretendo, assim, sim, poder trabalhar, sabe? Poder mostrar para a pessoa que é possível ela ser a dona, a autora do processo existencial dela. Entende? Por isso que eu desconstruo o modelo. Sim. Entende? É só por isso.
para a gente não se fixar na ferramenta nem no resultado. Mas será que depois que eu recebo esse impulso, eu me torno um ser humano melhor? E quando que eu me torno um ser humano melhor? Quando eu compartilho esse lugar de felicidade. Não existe a felicidade do eu sozinho. Esse modelo precisa ser compartilhado com todos, né? É um processo, né, Deise? A gente precisa curtir Sim. o processo, porque o melhor sempre vai estar por vir. Então, se você está bem, você vai ter que sempre querer o melhor e o melhor. Então, se a gente colocar na cabeça que o melhor sempre vai estar por vir, então, o que a gente precisa é curtir o processo de viver, o processo terapêutico, seja ele qual for o processo, ele precisa ser curtido, né? Sim. Eu agradeço muito a você por estar aqui comigo. Espero que a gente consiga fazer outros encontros desses. Espero que as pessoas que estejam nos assistindo estejam gostando bastante. Eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo para outras pessoas poderem conhecer a terapia neural, tá? Ativem o sino das notificações, se inscrevam no canal. Muito obrigada por estarem conosco até o final do vídeo. Obrigada. Deise? Um beijo para você, Deise. Muito obrigada. Também. Obrigada a vocês.